Olá pessoal, tudo bem? Você quer saber quanto ganha um advogado? Me acompanhe nesse vídeo. Meu nome é Marden França e eu vou falar com você sobre as capacidades financeiras de cada tipo de advogado. Então, no mercado atualmente existem três tipos gerais de advogados. O primeiro seria o advogado autônomo, aquele que sai da faculdade, não ingressa como um advogado empregado em um escritório e também não integra uma sociedade como associado. Esse é o conhecido advogado autônomo, ele trabalha por si. Existe também o advogado associado, um advogado que integra o quadro de sócios do escritório como um associado, tendo uma participação no lucro desta banca de advocacia. Mas neste espaço eu quero falar com você sobre o advogado empregado, ou seja, aquele advogado que está contratado por uma banca de advocacia com contrato assinado e com carteira assinada. Bem, mais conhecido como o advogado seletista ou advogado empregado, existe uma lei que regulamenta o seu trabalho, que é o Estatuto da Advocacia da OAB. A Lei 8.906, o Estatuto da Advocacia da OAB. Esta lei, nos seus artigos 18 até o artigo 21, dispõe sobre algumas condições especiais para o profissional advogado. Dentre elas, uma carga horária de no máximo 20 horas semanais ou 4 horas diárias. Entretanto, se houver algum acordo coletivo ou uma convenção, ou se esse advogado se dedicar exclusivamente a essa banca de advogados, essa carga horária não se aplica. É o que mais comumente vimos no mercado. Eu entendo que, com exceção dos advogados que passaram em concurso público e podem usufruir dessa carga horária reduzida, a maioria dos advogados seletistas ou os advogados empregados estão fazendo 8 horas ou mais de carga horária nos escritórios. Outro assunto polêmico envolvendo os advogados empregados é a questão do piso salarial. Não existe uma unanimidade entre as seccionais da OAB, algumas dispõem de piso salarial, outras não, que em regra deveriam ser seguidos por todas as bancas de advocacia. Entretanto, devido a essa não uniformização e devido à não efetivação dessas campanhas de aplicação do piso salarial pelas nossas classes políticas, podemos dizer que no Brasil dificilmente se aplica um piso salarial para o advogado seletista. Nós podemos encontrar localidades em que o advogado empregado recebe de R$ 1.300 até R$ 4.000, R$ 5.000. Passando do valor de R$ 1.300, esses valores vão ser bem focados na especialidade, na técnica daquele advogado. Então, podemos dizer que o piso salarial no Brasil, consultando fontes de internet, seria de aproximadamente R$ 1.300. Bom, é um valor baixo, muito baixo, mas é importante observar que o advogado, ainda que este valor seja considerado baixo, ele trabalha de forma intelectual. Algumas críticas envolvendo o piso do advogado com outras profissões, que eu não quero menosprezar, mas existem sim outras profissões em que pode-se ganhar bem mais do que isso por mês. Entretanto, vai exigir bem mais do que o esforço intelectual que um advogado pode usufruir. A minha posição é que o advogado seja realmente sempre bem valorizado e que esse valor
fosse bem mais elevado. Talvez um dia nós pudéssemos nos comparar com o que ganha o advogado americano, inclusive financeiramente, e o prestígio também que tem essa classe fora do Brasil. Entretanto, é importante observar que estamos falando de um país onde existem mais advogados por habitante no planeta. Segundo a pesquisa realizada pelo site Migalhas, um tradicional site jurídico, nós temos um advogado para cada 190 habitantes. Isso nos coloca numa categoria bem acima do que muitos países. Então, esse valor que se paga baixo com o advogado empregado é devido à quantidade de pessoas que temos procurando emprego. Para mudar isso, é preciso que exista uma força sindical e que juntos os advogados consigam falar a mesma língua, fazer-se representar por pessoas capacitadas e capazes de lutar perante não só os donos dos escritórios, que são nossos colegas, mas perante a economia, perante aos clientes que nos pagam os honorários e assim repassando desses honorários aos advogados empregados. Então a minha posição, com certeza, é que deveria ser bem mais valorizado o advogado empregado ou seletista, que não cumpre o meio período e que acaba recebendo um valor bem abaixo do que o jovem, quando se forma, espera receber como advogado. Bem, a outra classe de advogado que podemos citar é o advogado associado. Geralmente, este advogado já trabalhou um tempo dentro de uma grande banca de advocacia, ganhou a confiança dos sócios e recebeu o convite para se tornar associado. Se tornando associado, ou seja, propondo para esse advogado uma grande expectativa de trabalho durante um bom tempo, ou seja, ele já não tem aquela insegurança de ser mandado embora, ele pode investir intelectualmente e ter uma garantia com sua família, de que o trabalho ali realizado dentro do escritório não será por um tempo e não será inseguro. Como associado, ele tem a segurança de estar integrando o quadro de advogados do escritório e recebendo uma parte do lucro ao final de cada trimestre, semestre ou de forma anual, a depender de como está disposto no contrato social desta banca de advocacia. Este advogado associado, além de ter como requisito ter passado algum tempo trabalhando para um escritório, ele também geralmente vem acompanhado de uma técnica específica, que só aquele advogado consegue desenvolver, e isso o possibilita a receber, além do salário fixo, que já não seria mais o piso salarial, afinal de contas esse advogado já tem um tempo de serviço, mas também, como eu disse, uma participação nos lucros desta banca de advocacia. Os maiores escritórios de advocacia no Brasil contêm inúmeros associados espalhados por todo o país. E é sempre uma tática, uma estratégia de crescimento, você integrar pessoas que se adaptam à sua equipe e demonstraram uma confiança no trabalho, uma identidade com a alma do escritório, que pode assim oferecer um trabalho melhor e desenvolver uma advocacia de qualidade. É uma receita utilizada pelos grandes escritórios, sempre ter no seu quadro os melhores advogados como associados. E por fim, nós temos uma outra classe de advogado, e aí eu poderia dizer que estão a maioria dos advogados, que são os advogados autônomos. Estes advogados, eles não estão em um quadro de associados e também não possuem carteira de trabalho ou contrato assinado com um grande escritório.
eles estão soltos, eles estão na selva. Salve-se quem puder. São estes advogados que encontramos fazendo diversas outras profissões, trabalhando de forma paralela para poder manter o sustento da casa. E aí, eu digo que o piso salarial muitas vezes nem sequer era atingido. Isto porque esse advogado tem que trabalhar com provisionamento. E muitas vezes, ou melhor, em todas as vezes, nós advogados não aprendemos dentro da faculdade o que é provisionário. E o que é provisionário? Provisionário é você ter a capacidade de receber em um mês um valor X e saber dividir aquele valor de acordo com as suas despesas. Isto porque, em determinados meses, o advogado autônomo não vai receber nada e as despesas continuam. Então, se ele tiver provisionado bem o seu dinheiro, ele vai ter condições de pagar as despesas. E eu falo isso não só pensando no advogado que está passando por uma situação complicada, que mal dá conta de pagar as despesas fixas do escritório. Não. Esta regra vale também para os bons advogados que conseguem receber grandes honorários ocasionalmente. Por exemplo, o advogado recebe 200 mil de honorários de uma ação envolvendo cobrança de impostos. Mas esses 200 mil reais, ele precisa ter noção de quanto é a despesa dele. Se ele usa um carro de luxo, se ele mora num condomínio fechado, essa despesa vai ser alta. E o advogado autônomo, se ele não souber provisionar, ele não aguenta e vai ter que procurar uma profissão paralela. Soma-se a isto o fato, como já relatado anteriormente, de uma grande quantidade de advogados e concorrentes que estão no mercado. A cada dia que passa, os advogados sem uma especialização sofrem bastante com a tecnologia, que está utilizando de robôs e utilizando de softwares que já estão conseguindo fazer um trabalho que o advogado sem técnica já está fazendo atualmente, como, por exemplo, simples petições de juntada, simples contestações de teses repetidas. Tais sistemas estão substituindo os advogados. Então é importante que você que está aí estudando, querendo alcançar a famosa carteirinha da OAB, esteja atento a estes 3 tipos de advogados e quanto cada um pode receber. Se eu estivesse gravando esse vídeo há 10 anos ou 20 anos atrás, eu tenho certeza que a situação seria melhor do que hoje estamos vendo. Mas por outro lado, hoje o advogado ele tem a capacidade de demonstrar os seus conhecimentos a um público muito maior do que ele oferecia alguns anos atrás. A tecnologia, neste ponto, é uma aliada aos bons advogados que conseguem levar a sua tese a todo canto do Brasil. E é por isso que eu tenho comigo um produto chamado Advogando para o Brasil, em que eu vou ensinar o advogado, esteja onde estiver, a alcançar clientes em todas as cidades do Brasil, sem ter que necessariamente se deslocar para a cidade, tendo despesa com passagens e hospedagem. Eu tenho certeza que esse será o futuro da nossa profissão, mas o espaço é reduzido. Apenas os bons irão sobreviver. Obrigado, espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta o vídeo, se você estiver visto isso, se você estiver vendo isso no YouTube, se inscreva no meu canal, deixe seu comentário e até a próxima.